Oi, gente, vem fazer comigo essa maquiagem, estilo palhacinho. E é isso, vamos pro vídeo. Episódio perdido de Hora de Aventura. Tudo começou em uma sexta-feira, às 3 da manhã. Eu estava sem sono e minha mãe estava dormindo. Estava na sala há 4 horas e não conseguia dormir. Por minha sorte, não tive aula nesse dia. Estava assistindo apenas um show, que é normal passar a este horário. Peguei o controle e vi o horário dos desenhos, e o próximo deles era o que eu mais adorava, Hora de Aventura. Um sorriso estampou-se no meu rosto e eu agarrei o travesseiro do sofá, alegre. Apenas um show tinha acabado. Eu já estava pulando de felicidade quando começou a abertura de Hora de Aventura. Ela estava normal, a mesma abertura de sempre, mas aí eu percebi o nome do episódio. O nome do episódio era Acordado. O que eu achei estranho, tinha visto todos os episódios de Hora de Aventura e nunca vi esse episódio em específico, e todos os novos episódios passam na segunda. Porém me lembrei que às vezes eles mudam as datas de lançamento dos episódios, e sexta-feira era uma data bem agradável para se lançar um episódio até. Mas já havia lançado um episódio na segunda, e 4 dias depois outro, eu já tinha noção de quanto tempo se demorava para fazer um episódio, e como demorava para se dublar um episódio. Seria esse um episódio especial, ou um episódio que eles atrasaram lançar? Mas o importante era que eu estava assistindo mais um episódio de Hora de Aventura. O episódio começa com o Finn dormindo, se revirando de um lado para o outro, tentando dormir, grunhindo enquanto seus pés faziam uma bagunça com sua cama. Então ele para, abre os olhos lentamente e fala em voz baixa: "Jake", disse Finn. Um silêncio total toma conta do quarto. "Jake", disse ele novamente. O silêncio volta. Finn vira para o lado e percebe que Jake não está na cama. Que estranho. O Jake e eu tivemos um grande dia de lutas, e ele fica cansado até de ir até aqui. Finn se levanta e vai até a janela. Aquela árvore ali. Finn ri baixo. Acho que ele deve estar fazendo algum lanchinho noturno ou algo parecido, Isso é bem a cara do Jake. Finn desce as escadas até a cozinha. Aqui tá mais escuro do que costumava ser. Será que eu pego uma lanterna? Não. Se o Jake consegue, eu consigo. Disse Finn em voz baixa. Finn seguiu pela cozinha lentamente. Cara, por que eu tô com medo? Finn viu uma luz com o formato de fogão. Ei, Jake, o que você... Jake estava rosnando, mordendo algo que parecia uma tripa. Quando ouve Finn, ele vira. Suas mãos estavam ensanguentadas, seus dentes eram afiados e seus caninos pingavam sangue fresco no chão. Seus olhos, vidrados enfim, pareciam não ligar para sua presença. Uma expressão morta tomava conta de seu rosto. Não passava emoção alguma olhar para aquele rosto, mas, dependendo da parte que olhasse, sentiria algo diferente. Seus braços estavam ensanguentados tanto quanto os dentes, suas pernas pisoteavam algumas tripas e seu rabo estava quase totalmente ensanguentado. "Você não deveria estar acordado", disse Jake. Finn dá um grito tão alto que foi obrigado a diminuir o volume da TV antes que minha mãe acordasse. Ele pula da janela e cai com a cara no chão. Ele se levanta e corre até o Reino Doce. Enquanto ele corria, eu posso jurar pra você, eu ouvi o Jake em voz baixa falando: "Não adianta se esconder, humano. Gostaria de passar mais tempo com você. Mas agora que você sabe, o Moe-Tripa não pode esperar até você ficar adulto." Quando Finn chega no Reino Doce, o portão estava fechado. Finn bateu no portão até não restar mais forças a ele, gritando: "Abram os portões! Rápido!" Um guarda-banana viu ele e abriu o portão. Finn correu para dentro do reino e, sem pensar 2 vezes, foi até o castelo. Os portões dos castelos estavam fechados, porém, a princesa Jujuba estava lá, esperando por ele. Antes mesmo de chegar nas escadas, ele já gritou: "Jujuba!" Ela suspirou: "Jujuba, eu... disse Finn em um tom cansado. "Eu sei, Finn", disse Jujuba em um tom triste. Como?" disse Finn. "Gostaria de esperar mais tempo, mas teremos que fazer isso, Finn. Desculpa, mas você não deveria estar acordada", disse Jujuba. Princesa Jujuba começou a se contorcer. Barulhos de ossos quebrando eram mais do que notáveis. Finn gritou e se jogou para trás. Jujuba estendeu a mão mais do que o seu próprio braço alcançaria até Finn. Finn sacou sua espada e cortou as mãos da Jujuba, que jorrou sangue em sua face. Jujuba urrou de dor e correu na direção do Finn, que por reflexo cortou suas pernas. Um urro maior de dor foi solto, acordando todos os moradores do Reino Doce. Finn
Antes de ser culpado ou devorado pelos habitantes do Reino Doce, correu em direção ao portão que ia se fechando pelo guarda-banana, que estava com talheres em sua mão. "Comer!" gritou o guarda-banana. Finn desferiu um golpe nas pernas do guarda-banana, que ensanguentou suas roupas ainda mais. Quase esmagado pelo portão, conseguiu pular, mas quebrou a perna no caminho. Finn estava sofrendo, gritando por ajuda, enquanto os habitantes do Reino Doce gritavam em pânico. Ele apagou. Ele acordou em uma cela no Reino Gelado, com o Rei Gelado em sua frente. "Como vai? Você tá bem?" disse o Rei Gelado. Finn continuou quieto. "Vamos fazer assim, então." "Tá bom." "Gunther, venha receber nosso inquilino." Gunther entra pela porta com um capuz e uma máscara de hóquei. Em sua mão, um grande martelo, pronto para torturar. Gunther abre a cela e quebra cada osso do corpo de Finn. "Quack!" gritava Gunther a cada osso que ele quebrava. Os urros de dor de Finn eram enormes. Tive que abaixar o volume mais baixo possível para não acordar minha mãe daquele jeito perturbador. Gunther saiu do lugar. Finn estava totalmente deformado, sem poder se mexer. Quando o Gunther vai sair dali, a porta se abre e Jake quebra o pescoço de Gunther. Rei Gelado se vê furioso, dizendo: "Ele era o meu futuro jantar, sabia?" Jake pulou em cima de Rei Gelado e o mata com uma mordida em seu pescoço, devorando mais da metade dele. Jake então solta Finn e o diz para correr. Finn tenta se movimentar, urrando sem forças, mas Jake vira para ele e diz: "Que pena, gosto de presas em movimento." O olhar de Finn expressa medo. "Gostaria de esperar você crescer, Finn. Humanos são raros, e em sua forma adulta sua carne não tem igual, mas pelo jeito terei que devorar você agora." Então ele disse lentamente a frase que nunca mais sairá da minha cabeça: "Você não deveria estar acordado." Um rugidor de mais de 5 segundos tomou a tela preta do desenho. A TV desligou. Eu senti minhas mãos levemente soltarem o travesseiro. Meu corpo estava mole. E eu apaguei. Ritual macabro. Já era noite quando 4 amigos chegaram a uma cabine nas montanhas geladas de Montana, nos Estados Unidos, que alugaram para passar o final de semana. A neve cobria a casa e os pinheiros em volta, e o vento gelado cortava seus ossos com força. Eles olharam para o céu e viram a lua cheia de trás de uma camada grossa e vermelha de nevoeiro. Sorriram um para os outros. A noite estava mais que perfeita para os seus planos. Eles entraram na cabine, olharam todos os cômodos para confirmar que não havia ninguém. 2 deles foram para fora trazer a bagagem e os outros 2 ficaram na sala. Eles foram arrastando os móveis, formando um círculo. Quando tudo estava limpo, trouxeram a mesa de jantar para o meio. Nesse momento, os 2 que foram para fora entraram na sala carregando um corpo de mulher. Ela estava amarrada e amordaçada. A colocaram em cima da mesa e amarraram seus braços. A mulher chorava e se debatia. Não sabia o que iria acontecer e o que aqueles homens queriam com ela. Rapidamente, eles começaram a espalhar velas pretas, vermelhas e brancas por toda a casa. Quando terminaram, vieram ao redor da mesa. Um deles colocou uma cruz virada para baixo em seu ventre. Cada um deles tirou um punhal de seus bolsos e fizeram um corte profundo em cada membro da mulher, que gritava e se contorcia. O sangue que saía dela era colocado em pequenos vasos de metal. Depois de muito tempo, eles molharam suas mãos no sangue e esfregaram no rosto, deixando a pele vermelha. Eles deram as mãos, formando um círculo em volta da mulher, e começaram a repetir as palavras do ritual. Passado alguns minutos, a mulher começou a se contorcer mais forte e a gritar com uma voz que não era a sua. Os 4 gritavam um encanto cada vez mais alto, até que as velas se apagaram. A cabine ficou completamente escura. Eles se espalharam pela sala, tentando acender as velas. Não foi preciso procurar muito, porque elas se acenderam por si. Eles se assustaram ao ver que a mulher já não estava mais amarrada na mesa. Ela estava de pé. Seus olhos estavam brancos e sua pele pálida como a de um morto. O ritual para invocar o demônio tinha funcionado. "Vocês chamaram. Eu estou aqui. O que vocês querem?" disse a mulher com uma voz grossa e rouca. "Queremos te servir, em troca de alguns favores, é claro", respondeu um deles. A mulher soltou uma gargalhada que fez as paredes da casa tremerem. Os 4 também tremiam de medo e terror. E então eles se ajoelharam. "Idiotas vocês, acham que podem exigir favores meus? Vou levar vocês para falar direto com o diabo", disse ela, pulando em cima de um deles. Ela enforcou o primeiro até a morte. Os outros 3, desesperados, tentaram fugir, mas não puderam abrir as portas, nem janelas. A casa estava toda lacrada. Agora, experimentem um pouco do que vão sofrer no inferno, a sua nova casa.
Dizendo isso, ela soltou um grito ensurdecedor. Os 3 que ainda estavam vivos caíram no chão, tentando tapar os seus ouvidos, mas era em vão, porque o grito estava dentro de suas cabeças. A mulher andou em direção à porta. Cada passo que dava deixava uma marca de fogo no chão. Ela saiu da casa e fechou a porta, olhou para dentro, por uma das janelas e, balbuciando algo, fez o fogo das velas e de suas pegadas se espalharem. Ela se afastou da cabine, que em minutos estava toda em chamas, observando os homens dentro, batendo no vidro, jogando cadeiras, tentando quebrar o vidro de alguma forma. Enquanto seus corpos queimavam pouco a pouco, ela se contorcia, dando gargalhadas. Horas depois, a polícia e os bombeiros encontraram o corpo da mulher deitada na neve e a casa ainda em chamas. A mulher sobreviveu, mas foi incapaz de dizer como foi parar naquele lugar. E nenhum corpo, nem sequer um rastro, foi encontrado dentro da casa.